Boa noite, Umuarama. Hoje estamos aqui com o professor José Carlos de Cia, popular McLaren, que vai nos dar a graça de ouvir ele, que é um cara conhecedor de política da região, e vai estar falando da conjuntura política de Umuarama e região, todo o Noroeste, os candidatos, pré-candidatos. Vou absorver um pouco dos conhecimentos dele nessa área. Boa noite, professor José Carlos. Isso. Boa noite. Boa noite, Cascão. Boa noite toda a região de Umuarama, o noroeste do Paraná e todos os que ouvem e gostam do Umuarama em Foco no Facebook e o Umuarama no YouTube também, que é essa possibilidade que está fazendo esse Hangouts. Então, obrigado também pelas redes sociais e pelas pessoas que nos conhecem pelas redes sociais e nos ouvem, né? Uma análise mais daqui, local, da nossa comunidade, da nossa região noroeste do Paraná. Professor José Carlos, nós temos na região, o senhor tenha conhecimento, quantos candidatos, pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal? Isso. Então, o Umuarama nós temos o delegado e o Jair Tureta pelo Bolsonaro. Temos ali dois deputados federais já candidatos, que é o Kaifer e o Osmar Seraglio, e o José Alexandre estadual, numa conjuntura ali com o PP, Ricardo Barros, né? Depois nós temos mais candidato Marcelo Adriano pelo PPS, que vai configurar forças ali com Osmar Dias para governo do Estado. Então, nós temos o Carlos Dota, federal, Kaifer, federal, Osmar Seraglio, deputado federal também o doutor Juliano Tureta pelo Bolsonaro, pelo Patriotas e PSL, e depois vamos ter agora aqui na região de Umuarama também, deputado estadual Márcio Nunes, que é um forte candidato, tá? Forte candidato que está apontando é o Márcio Nunes, e o da FUNASA, né? Que é o José Alexandre, que eu conversei com o José Alexandre hoje. Estão bastante focados, né? Trabalhando muito aí no governo que passou. A sensação do momento é as indicações para governo, agora quem assume o governo do estado do Paraná é a Cida Borghetti, do PP 11. Que vai estar ali configurando, né, ou com o Geraldo Alckmin, ou com o Ciro Gomes, para presidente da República, podendo até ir com o Bolsonaro também. O que é interessante apontar? Para candidato a governo do estado do Paraná, nós temos Osmar Dias, Cida Borghetti e o Ratinho, né? O Ratinho também, que é uma base forte ali do governo Richa, né? O Richa buscando a primeira vaga para Senado, com certeza, né? Essa primeira vaga será do Richa, né, para governo. Então, nós temos, que tem de novidade, Cascão, é que o Bolsonaro está muito na frente, né, as pesquisas reais que a gente está vendo aí, e que só está discutindo deputado estadual, federal, senador e governador. Parece que não está uma polarização muito forte aí, não. Alckmin, Marina e Ciro está deixando a desejar ali para crescer nessas pesquisas aí, ok? Aí o PT, com essa prisão do Lula, fica numa situação complicada, né? Fechando as pautas de votação do Senado Federal, está queimando, né, o filme com a crise, né, se agravando, o comércio que regula, né, a política, né, Cascão? Política era para ser bem administrada, e quem deveria aparecer mais é a questão da economia, né? Ajudar os empresários que possibilitam os empregos, já que o povo mora nas cidades, está desprovido, né, pelo menos da subsistência, sobrevivência, né, Cascão? A nossa economia foi bem montada em 2004, hoje eu estava conversando com o doutor Juliano Tureta, a nossa economia, ela é graças ao PSDB e ao PMDB, lá em 2004, com o Itamar Franco e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, de lá para cá, muita gente navegou aí nas ondas da economia brasileira. Tivemos alguma sorte com a crise mundial, que veio os recursos, capital especulativo, bolsas de valores, muita especulação no Brasil,
que foi a onda aí do boom aí do governo Lula, mas, na realidade, precisamos de fazer o serviço de casa, né? As profundas reformas que precisa acontecer. Quando você vê a crise, né, Cascão, de emprego, a crise no setor empresarial, e vê a pauta presa lá no Congresso, e pessoas mais preocupadas, né, com a questão eleitoral agora, que é complicado os deputados federais. Tem que estar em Brasília e tem que estar nas bases. Não é fácil também, né, como que funciona a política no Brasil. Sai governo, entra governo. Né? O governo agora é o governo Ratinho, o governo da Cida Borghetti teve que fazer algumas mudanças pontuais em cargos importantes, faltando 6 meses para terminar o governo. Então é a questão do programa, né, programático, do programa, de como é difícil, né, administrar sem a reforma política feita, né? Isso é um problema sério no Brasil. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse para mim uma análise de candidato a candidato. Por exemplo, o que o senhor acha do delegado Fernando? Qual que é o potencial dele? O que o senhor poderia me dizer sobre isso aí? Isso, candidatos antigos que temos é o Osmar, deputado federal Osmar Seraglio, é o candidato mais experiente, que navega muito bem na questão do legislativo. O legislativo, Cascão, estive pensando esses dias, é bem-vindo no mundo do direito, né, da legislação. Quando fala em legislação, fala de direito. Por exemplo, ali na Câmara hoje, nós temos o Matheus e o vereador Matheus, do PPS, e o Davidson Bittencourt, do PDT. Então, eles sabem navegar bem nessa área aí do direito e da legislação. O delegado, é importante a candidatura do delegado, né? Está em bastante aí, apareceu bem nas porcentagens. É interessante porque ele traz, junto com o Bolsonaro, essa discussão da violência, essa discussão das drogas, essa discussão da seguridade pública, né? Do discurso, do script que é usado pelo Bolsonaro, pelo PSL 17 e pelos Patriotas número 51, que é os 2 partidos de base do Bolsonaro. O delegado tem tudo, né, para crescer aí, mas a aparição dele também se faz necessária em outros canais, não só em um canal, mas em outros tantos canais, para discutir com a população. O Bolsonaro, o pessoal do Patriota e do PSL é bem-vindo para discutir com a comunidade mesmo os reais problemas na questão da violência, né, urbana, que afeta aí nossas cidades, vilarejos, distritos, o noroeste do Paraná e todo o Brasil. Certo. E, o delegado, exemplo, então, é um importante candidato, por ser delegado, e está querendo muita segurança hoje, ele é um forte candidato, sim. Tá? O delegado vem para emplacar. Certo, mas o que me preocupa é que o Fernando, o delegado, ele é forte em nossa cidade. E regionalmente, assim, será que ele conquista votos? Pelo corporativismo, né? O PT é um partido que cresceu, também elegeu, é forte hoje, graças ao corporativismo sindical e da igreja. Ele tem a polícia, né, ao seu favor, a polícia militar, a civil, e muitas pessoas adeptas nessas ideias aí hoje, muito importantes, Cascão, e relevantes, a questão da segurança do porte de arma e discutir esses temas aí a nível de judiciário, de profundas reformas que tem que ter no direito penal e nessa questão da segurança. E passa também pelo emprego, passa por tantas outras vertentes. A política não é uma coisa só isolada, né, Cascão? É muito mais ampla do que nós imaginamos. E passa pelo judiciário, pelo mundo advocatício e pelas leis que falta fazer as profundas reformas estruturais do país. Município, Estado e Federação. Tá. Outros candidatos? E o que você me acha do Marcelo Adriano, lá da Revista Saúde? O Marcelo Adriano é um candidato muito importante, que ele nasce sem ser candidato, sem ter mandato nenhum. Ele nasce na ideia do empreendedorismo, da tecnologia, das técnicas, pesquisas. Ele até fez reuniões em Autônia, que eu fiquei sabendo. A revista dele também é algo científico, né? Cientificizado, científico, técnico. Ele tem ali muitos médicos, né, próximo dele também, e a revista Saúde dele. Ele seria um candidato bem-vindo, né, a ser eleito. Se eleito, ele vai agregar muito valor nesse mundo aí do hospital, da medicina, dos planos de saúde,
ele pode ter um vasto projeto nessa área do público e do privado, onde temos que amadurecer, né, Cascão? Nem tudo é corrupção no Brasil, não, tá? Eu estive pensando bem sobre a delação, tem que ter... O Gilmar Mendes tem razão em algumas situações que ele fala assim. Nós precisamos de amadurecer as parcerias público e privadas no Brasil, e o Marcelinho a ideia dele, o projeto central dele é empreendedorismo. Empreendedorismo. O Moacir Silva, que está querendo também colocar deputado estadual. Moacir Silva é um candidato forte também, porque ele foi 8 anos, né, teve num momento muito oportuno do Brasil, de profundo crescimento, mas também faltou, né, a base das profundas reformas, né, Cascão, que era para ter acontecido em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, no primeiro governo do Lula. Aí todo mundo sofreu com a crise, né? Então o Moacir termina o seu mandato, um forte momento de crise, que pagar a folha de pagamento já era um milagre. Então, é isso que as pessoas têm que levar em consideração. As dificuldades, né? Foi graças ao Temer, com as emendas parlamentares, que suavizou essa questão aí essa questão das finanças dos municípios. O Moacir Silva é um forte candidato, porque ele é importante, né? Muitos candidatos a governo querem ali na pasta, devido à sua importância também empreendedorística. Então, nós estamos vendo uma visão política, nós estamos querendo político com experiência e políticos também com conhecimento de causa, que tenha sido empreendedor. Nós temos um caso aí, o Moacir, e um caso também, o Marcelo Adriano. Aí uma aposta no delegado por ser delegado, você viu? As pessoas estão buscando, os candidatos que estão vindo por o seu nome em ação, dentro dos partidos, são pessoas querendo ali, porque já vivem uma realidade que eles querem que mudar. Porque precisa de profundas reformas. O Brasil precisa desburocratizar e se tornar realmente um país capitalista. Sair do comunismo e do socialismo, onde o Estado tem que fazer tudo e prover tudo. Quem está dentro do Estado nem vê crise, né? Porque tem o salário no final do mês. Inclusive, a Cida Borghetti, fantasticamente, adiantou e já pagou o salário do funcionalismo público bem adiantado. Parabéns para o Paraná, parabéns para a Cida Borghetti, parabéns para o Beto Richa, porque não acontece isso em muitos estados do Brasil, que atrasam os salários. É uma realidade pós-PT. Pós-PT que prometeu tantas reformas estruturais e as não aconteceu. Viu? Também temos o Zé Alexandre, ele é estadual, né? Ótimo. José Alexandre fez um ótimo trabalho na FUNASA, tem aí na sua esteira no PP o Kaifer, nada mais que o Kaifer, e nada mais que o Osmar Serraglio, um forte candidato, também um Serraglio que já é deputado há muito tempo, sabe navegar bem no mundo legislativo, né, devido ao seu conhecimento de direito, né, de legislação. Então é um forte candidato, o José Alexandre, que tanto fala aí nas mídias também, tá bom? E o Puro Sangue Federal, nós vamos ter o Puro Sangue, então nós vamos ter o Juliano Tureta e o Dota, José Carlos Dota. Isso. Eu sou bem próximo do Carlos Dota, da fábrica que nasceu no partido do Carlos Dota, é uma história muito interessante. A gente está chamando ele para fazer uma entrevista sobre o cooperativismo e o humanismo, o associativismo. Então, é uma ideia muito interessante, essa ideia do PHS 31, do partido do Carlos Dota, que administra um estado hoje, administra Belo Horizonte, é um partido interessante. O Carlos Dota vai vir forte, ele tem discurso, tá? Sabe debater bem, e tem a empresa dele também, que nasceu ali, nos fundos da Igreja Católica, do Panorama. É uma realidade bem interessante ali de como surgir, né? De como prosperar também. É um sintoma de prosperidade. Então, o Carlos tem uma linguagem bem nova e bem renovada do que aqui nós queríamos já fazer em 1996, era fazer uma renovação política mais profunda do Brasil. Mas não foi possível. Vamos ver agora, depois do próximo presidente, se a reforma política aconteça, né, as profundas reformas estruturais, inclusive política, para que venha pessoas para administrar mesmo, não para representar grandes grupos econômicos.
mas que tenha o poder para poder ajudar o povo, porque todo o poder emana do povo, né, Cascão? Aí o doutor Juliano Tureta, eu estou muito próximo dele, por ser advogado. É interessante, né? Porque o advogado é bem-vindo a ser deputado federal, devido à grande demanda que precisa de entendimento de projetos e entendimento para fazer a reforma tributária. Imagina só, Cascão, tem que entender muito bem para começar a fazer projetos na reforma tributária, o próprio deputado em si, né? Isso, quando fala em reforma do judiciário, você lembra do Osmar Seraglio. Você fala do Juliano Tureta, caso uma vitória aí para deputado federal, pré-candidato doutor Juliano Tureta. É interessante porque ele é advogado, né? De carreira já, bastante experiente, para estar ajudando aí no Brasil com os 503 deputados federais a fazer uma boa pauta, a trabalhar diante de projetos para que aconteçam as reformas estruturais que o país precisa. E o Zeca Vamos votar em quem, então? E o Zeca Dirceu? O Zeca ele tem um forte candidato, porque tem ajudado muitos prefeitos de todo o Paraná. É um forte candidato porque já não é a primeira vez, já tem seus apoiadores que já administram prefeituras, né, Cascão? Então, uma coisa é ser novo e vir para ganhar a primeira vez. A segunda é participar de governos, mostrar serviço a nível estadual, que nem o caso do José Alexandre na Funasa. Um trabalho bem assíduo, né, forte, constante, e que demanda muito trabalho, né, Cascão? Então, acho interessante. Todos têm solução, vai ter alguma oportunidade. Depende de aproveitá-las bastante para começar a construir algo novo, né, de renovação. Então, o voto é importante na questão das pessoas. Tem um movimento de combate à corrupção eleitoral. O voto é muito importante. E as pessoas, as comunidades, cidades pequenas também, cidades grandes que nem o Moarama, têm que ter consciência do voto, de como votar e de ser uma cidadã e um cidadão consciente do seu voto, e a democracia está aí. Nós vamos ter que votar, vai ter eleições, seja com urna eletrônica ou não, ou fiscalizadas, do jeito que as pessoas querem mais seriedade no processo. Temos aí a justiça eleitoral e temos que confiar nas instituições. Na sua análise, nós corremos o risco de não elegermos deputado em nossa região, da nossa cidade? Federal, talvez não, mas estadual, sim. Tudo indica que eleja estadual. Depende também que as pessoas estão pedindo renovação, né? Elas querem renovação. Vamos ver. Quantos votos nulo tivemos, né, Cascão, na última eleição para prefeito? Pessoas que tiram férias, né, no dia da eleição, né? Na seriedade em participar de mesários, ajudar a justiça eleitoral e ter bom senso e consciência de votar no dia da eleição. Não é tão difícil ser candidato, é tão difícil colocar o nome, né, Cascão, para ser um candidato a deputado, e as pessoas às vezes não valorizam, né, todo esse processo, que é a discussão, a politização, a conscientização política no Brasil. Mas temos que avançar. As eleições é mais importante do que não eleições. Então, nós temos que valorizar o processo democrático. Os partidos políticos têm mais vida partidária, os candidatos sentar com a população e conversar, ouvir a população, né? Porque o município atende, só que nós estamos querendo mais, querendo profundas reformas estruturais no Brasil. Então, o Brasil precisa de profundas reformas para que mude o sistema até político, até de eleições, temos que mudar também, para ter mais justiça, igualdade, equidade entre os candidatos. Do jeito que está posto aí, muita coisa operacionaliza no errado. Certo. Porque o caso de Umuarama é mais crítico, porque no dia 5 é feriado aqui em Umuarama, ou dia 4, acho. É feriado em Umuarama e o cara aproveita que vai ter um feriado prolongado e não vai votar, então vai ter muita abstenção aqui em Umuarama. Esse é um caso muito sério que tem que ser analisado. O que o senhor acha?
Sim, aí depende da vontade das pessoas. Então, as pessoas querem bons candidatos a deputado estadual, a deputado federal, senador, governador e presidente da República, né? Qual é a missão de um político? É bem complexa, né? O vereador estadual, o deputado estadual. Então, vai das pessoas ter consciência também do seu papel de cidadão e cidadã, homens e mulheres, conscientes de votar no dia da eleição, gente. Até participar também de mesário, se inscrever, né? Procurar pessoas mais idôneas, as pessoas envolvidas no Lions, Rotary Club, maçonaria, pessoas envolvidas com igrejas, né, religiões, a se envolver nesse processo e valorizar esse processo. Ou nós valorizamos, Cascão, o processo político e colocamos pessoas mais competentes lá para administrar e fazer as reformas, ou vamos continuar crescendo menos de 3% ao ano e perdendo para o Paraguai. Precisamos desburocratizar, fazer as instituições funcionarem, por exemplo, essa do Rio Piava, porque é tanto problema em relação ao meio ambiente. Então, é fazer uma linha divisória onde pode urbanizar, onde não pode. Está faltando autoridade nesse país, está faltando mais legitimidade, está faltando discutir mais o que pode e o que não pode. Por exemplo, o Moarama pode dar tantas multas às pessoas? Então, acho que a Guarda Municipal está afetando o desenvolvimento de um Moarama. Sábado precisava cobrar, né, Cascão? Comércio de Moarama em crise. Precisava cobrar de sábado o estacionamento na cidade? Podia deixar um dia, né, livre. Porque se as pessoas quiserem comprar em Moarama, nem ir na Avenida Paraná, elas podem comprar no Big, pode estacionar no Big, lá, na Havan. Então, as instituições têm que ajudar o município. A prefeitura tem que ajudar a economia local. Nós temos que pensar não só nacionalmente, economicamente, regionalmente, com os nossos deputados estaduais. O Juliano, o delegado, o Marcelo Adriano, o Carlos Dota, o Osmar Seragno, o Kaiper, e até empresário aqui na cidade com o jornal Tribuna Hoje, né? Então, isso é importante, discutir a economia local. Então, até que ponto uma empresa pode ajudar na economia, até ponto não. Vamos fazer algumas reticências, né? Ter uma lei mais flexível que ajude a desenvolver o capitalismo no Brasil, ajude a desenvolver o emprego, né? Porque ninguém tem terra mais para trabalhar. As pessoas vivem nas cidades e elas têm que sobreviver. Então, precisamos que o Estado também faça, aí a nível de presidente da República, e a Marina, o Alckmin, o Ciro, o Bolsonaro, façam as profundas reformas, inclusive reforma agrária, né? Não precisa ter MST para fazer reforma agrária. O Estado tem direito, o Estado tem um INCA. O Estado tem todas as condições de viabilizar, articular e melhorar nossa economia brasileira, visto que nós somos ricos economicamente, somos ricos em todos os recursos naturais, vegetais e minerais. Bom, já tomamos muito tempo do nosso ouvinte com nossas conversas. Vamos ter que nos despedir. Faça as suas considerações finais, né, para o nosso público que está nos ouvindo. Então, muito obrigado, então, por essa discussão. Então, a filosofia política nasce na praça pública. Então, que os candidatos, todos eles mencionados aqui, do Noroeste do Paraná, os do Paraná inteiro, do Brasil inteiro, possam discutir com a população nas praças públicas, né? Seja nos debates, no café da tarde, seja numa reunião, com almoço, sem almoço, com comes e bebes, possa discutir o desenvolvimento da comunidade, da comum unidade, o desenvolvimento da localidade. Então, no que vai afetar se elegermos um presidente bom para o Paraná, para o Moarama? Então, é importante para a sua cidade, seja a sua cidade qual for, menos polêmica e mais debate democrático, buscando a solucionática dos problemas reais que nós vivemos em nossas comunidades, de uma forma simples e humilde, né? Todos somos pobres, né, Cascão? E precisamos de emprego. O que nós temos que vender? Nossa força de trabalho, e nós temos que ter trabalho para viver e trabalhar e sermos felizes. Muito obrigado. O Moarama em Foco, o debate democrático, a minha página também no Facebook, o Face do Cascão e as páginas, as fanpage, aí sempre discutindo problemas aqui de Moarama e tentando levar a população a uma discussão mais profunda para achar a solução dos problemas.
Muito obrigado e boa noite a todos. E bom feriado. E felicidades, né, para o trabalhador brasileiro, que ele tenha pelo menos o trabalho e saiba discutir, né, com o patrão, saiba também viver nessa dialética aí do patrão e empregado, o rico e o pobre não precisa guerrear, mas viver em paz aí, buscando aí a religião para religar essa unidade, né, Cascão? É verdade. E quero aqui convidar o povo de Umarama para a segunda votação que vamos ter na segunda-feira sobre a APA do Rio Piava, para que ela retorne aos seus limites anteriores à lei de 432, que foi aprovada em 2017. Então, contamos com a presença do público lá. Segunda-feira passada estava lotadérrima aquela Câmara, isso nos demonstrou força do nosso povo, e nós temos que lutar por nossa água. A APA do Rio Piava é o único manancial de água potável que temos. Ela tem durabilidade, no máximo para mais 20, 30 anos. Temos que cuidar dela nesses 20, 30 anos ou aumentá-la, caso a mina nasce dentro dessa região da APA do Rio Piava e ela é uma água potável. Só ela é meio turva. Se tirasse a turvidez dela, já poderia beber diretamente da fonte, porque ela não tem contaminação. Então, um abraço a todos, umaramenses, um bom feriado, que Deus esteja sempre conosco. Até uma próxima palavra do professor José Carlos e um bate-papo do Cascão. Um abraço a todos.